Às vezes a gente está cansado, a gente está muitas vezes sobrecarregado com tantas coisas e fala sobre um posicionamento, sobre uma atitude intencional de nós estarmos na casa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. O título dessa mensagem é Intimidade com Deus, que precisa ser um meu posicionamento diário. Repete comigo: intimidade com Deus é o meu posicionamento diário. Amém? A vida de oração, a vida com Deus não é feita apenas de dias bons, onde você consegue parar toda a tua vida e ler um bom livro, ler um livro tremendo, curto como esse nosso. Mas muitas vezes a gente, mesmo como pastor, eu lembro que uma vez a pastora Carla ministrou recentemente e falou que estavam nos 40 dias com as mulheres, e falou que mesmo nós temos dias que a gente não consegue sentar para ler um livro de 3 minutos, 5 minutos, porque tem demandas, tem ligações, tem filha, tem mil coisas que acontecem. Mas o mais legal, que eu acho lindo no Deus que nós servimos, que Ele não olha o teu erro, e não olha para você não conseguiu ler, mas Ele vê uma disposição que eu e você precisamos ter. Então eu quero nessa noite te convidar, se você está lendo, você animar ainda mais sua fé, ter uma maior expectativa. Se você começou, parou, quero te convidar a você retomar, e talvez você que ainda não começou, comece hoje conosco em nome de Jesus. Leia os capítulos conforme a gente está lendo, e depois você, no final, você investe mais 4 dias de oração. Nós começamos dia 10 esse livro, e vamos encerrar no dia 29 com um culto tremendo, marcado pela graça do Senhor. Amém? A gente gostaria de já ter um resultado das eleições, a gente queria já estar orando pelo novo prefeito, pelos vereadores, mas eu olhei ali no site, ainda não foi atualizado. Então quem sabe até o final do culto a gente já vai ter um nome para a gente poder orar, independente de partidos. É algo que a gente tem falado, né? Nós não estamos aqui para defender partidos, nós estamos aqui para honrar as pessoas que Deus instituiu, e nosso papel como igreja é orar e abençoar o novo prefeito, os novos vereadores, para que eles realmente possam avançar, progredir e fazer com que a nossa cidade avance em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar você a abrir ali tua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 é um texto interessante, que é um texto tão forte, tão profundo, mas que aparece apenas em Lucas. Vários versículos, vários textos, a gente tem estudado agora desde o mês passado sobre as parábolas, e você nota que as parábolas raramente são contadas em apenas um dos evangelhos, mas geralmente 2 a 3, até algumas vezes até nos 4 evangelhos nós vemos a mesma parábola, a mesma citação, ao mesmo momento. E esse é um momento que eu acho lindo na Bíblia, e é narrado apenas lá em Lucas, e ele narra uma história, e semana que vem eu quero dar continuidade nessas duas personagens, num outro texto. Então essa é uma palavra dividida em duas. Hoje eu quero falar sobre a intimidade com Deus, semana que vem eu quero falar sobre, nessa intimidade, qual é o nosso papel no reino de Deus. E ali em Lucas 10, de 38 a 42, fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e se aproximou dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-me que ele me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Jesus, nessa noite, onde algo tão decisivo em nosso país está acontecendo, Senhor, o melhor já aconteceu, e nós já queremos abençoar os prefeitos, vereadores, que vão ser empossados no dia 1º, Senhor. Nosso papel como igreja do Brasil é clamar para que o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração, pessoas, ó Pai, que
que já te conhecem ou que terão um encontro contigo, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós pedimos também que o nosso coração seja acalmado, que o nosso coração não fique inquieto tentando saber quem que é agora o novo prefeito ou não, mas nosso coração esteja nesse lugar, ó Pai, onde Maria estava aos teus pés, onde nós conseguimos acalmar todas as vozes contrárias, onde nós conseguimos acalmar o nosso coração. E é nesse lugar, ó Pai, tanto presencial quanto nos lares, que nós pedimos essa atmosfera de graça, de paz e da Tua presença, Jesus. É isso que nós oramos e confiamos que o Senhor ainda falará muito conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já ministrei esse texto de uma outra forma, quando a gente estava falando lá sobre os limões e as limonadas, e hoje eu quero pegar uma outra verdade. Esse texto é citado ali no primeiro capítulo do nosso 20 dias de renovar nossa vida espiritual, e me chamou muita atenção. Quarta-feira eu ministrei sobre isso, e esse texto não saiu da minha cabeça, então eu quero trazer algumas verdades, alguns posicionamentos que a gente já leu, alguns que a gente ainda vai ler, e outros que vão nos ajudar a manter essa trajetória. A primeira verdade, que Jesus quer encontrar com você e comigo todos os dias. A gente tem que olhar sempre a primeira verdade, a primeira vez que nós vemos o relacionamento de Deus e o homem, está lá no Jardim do Éden, onde nós vemos que o Deus vinha todos os dias e falava face a face com Adão. Lembrando, antes do pecado, o homem e a mulher conviviam com Deus. Lá em Gênesis fala que Deus andava no jardim. Eu fico imaginando que glorioso dia, o dia que nós estivermos no céu e nós poderemos ver o Deus Criador andando perto de nós. Que maravilhoso será esse dia, onde nós conseguiremos ver, presenciar, um lugar onde não vai ter mais luto, não vai ter mais dor. E nós precisamos entender que quando nós priorizamos esse lugar, nós começamos a abrir mão de um lugar de luto, de dor, de vergonha, e entender um lugar de intimidade com Deus. Intimidade é quando você tem, no teu casamento, com algumas pessoas muito próximas, que você pode ser você mesmo, sem máscaras. Eu não estou falando dessa máscara que a gente está acostumado agora a usar, mas eu estou falando aquelas máscaras antigas. E esse é o lugar que Deus quer convidar você e a mim a estarmos. Esse é o lugar. Hoje eu até estava conversando com os supervisores, estava lendo várias coisas para essas duas mensagens. Eu até mandei um outro material que eu estava lendo hoje sobre como que nós precisamos estar preparados para ouvir o nosso mestre. Quantas vezes nós achamos que Deus não fala conosco, mas tem tantas situações, tem tantos obstáculos que nós colocamos ou que nós aceitamos, que nos impedem de permanecer nesse lugar. E eu acho interessante que Deus amava o homem lá no Éden, antes do pecado, e Deus ama o homem e a mulher ainda hoje. Eu não consigo entender como que nós, os seres humanos, como nós, quando erramos, ao invés de nós corrermos para Deus, nós corremos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, e você conhece muito bem, está lá em Gênesis 3, e fala assim, Gênesis 3, 8 e 9, mas quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. E o versículo 9 fala assim: chamou o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? O homem errou, o homem pecou lá do fruto, você sabe, mulher que tu me deste, toda aquela história, e ele teve vergonha. Conhecendo Deus que nós amamos, eu acredito que se Adão chegasse lá e falasse: Deus, eu errei, eu assumo o meu erro, eu assumo o erro da minha família, eu assumo o meu papel, e a mulher também se posicionar, eu também assumo o meu papel, provavelmente Deus teria perdoado. Mas a culpa é do outro, a culpa é do vizinho, a culpa não sei o que, a culpa da mulher, a mulher que tu me deste, quer dizer, indiretamente Adão culpou o próprio Deus, quer dizer, foi a tua escolha que me fez pecar. Olha como isso é sério.
E nós vemos que nós servimos um Deus perdoador, um Deus que quer relacionamento. Ele podia ter criado o homem e a mulher, podia ter criado você e a mim como marionetes, que seguem como, sem o livre-arbítrio, mas Ele nos permitiu escolher o sim ou não, escolher usar azul, verde, vermelho, preto, branco, não interessa. Ele nos fez diferentes. Isso é lindo no reino de Deus. E Ele nos ama mesmo ou apesar das nossas imperfeições. E é justamente nesse lugar, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós decidimos correr para Deus, ao invés de correr de Deus, é nesse lugar que nós somos perdoados, é nesse lugar que nós seremos amados, é nesse lugar que nós seremos encorajados a permanecer, é nesse lugar que eu e você precisamos escolher a partir de uma vez por todas, é estar nos pés de Jesus, independente de tudo que possa acontecer perto de você. E como é fácil a gente querer se levantar, como é fácil a gente chegar a outra pessoa brigando e você se ofender e começar uma gritaria, sim ou não? Não tem dias que, e é impressionante, geralmente o dia que acontece perrengue lá em casa, geralmente às quartas-feiras, pouco antes da oração, está tudo ótimo, recebe uma ligação, recebe não sei o quê, alguma coisa acontece e o negócio parece que vira, o dia vira noite e a gente fala assim, Deus, a gente vai permanecer. O culto vai ser uma bênção, o posicionamento nosso precisa ser de permanecer independente do erro, independente das pessoas, independente das posturas, entender que nós precisamos ouvir a voz dEle. Então nessa noite eu quero te convidar a já tirar tudo aquilo que te impedia de entrar na presença de Deus. Todas aquelas vozes contrárias que falam que você é pecador, que você é indigno, que você não é capaz. E sim, nós somos pecadores, sim, nós somos indignos, sim, nós somos incapazes. Mas pela graça de Deus, você e eu fomos salvos, amém? Pela graça de Deus, Ele desejou. Deus sabia nesse momento lá em Gênesis, que eles havia tido a ruptura, havia tido a entrada do pecado. Deus sabia muito, Ele podia simplesmente chegar e fulminar Adão e Eva, sim ou não? Podia, claro que podia, mas mesmo assim Ele quis relacionamento, Ele quis entender, Ele quis ouvir. E eu creio que hoje Deus quer ouvir o teu clamor, ouvir aquilo que você fala, olha Deus, eu estou tentando mas eu não estou conseguindo, Deus está difícil, Deus talvez eu fui preguiçoso, Deus, talvez eu comecei certo, mas veio tal situação, veio tal coisa, e eu creio que hoje o amor do Senhor não vem para te punir, mas pelo contrário, para te encorajar. Meu filho e minha filha, onde você está? É correndo ou acalmando o teu coração? Lá em 2 Crônicas 16:9 fala assim, porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, E nessa outra versão fala assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicaram totalmente o seu coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, Essa outra parte você tira, Fica só até a parte do coração, O Senhor nos chama, e Ele sonda, Ele conhece, Ele fala, você cometeu loucuras, mas pega a primeira parte, o Senhor está com os olhos atentos sobre você. O Senhor está nessa noite perguntando, qual é o teu posicionamento? O que tem te impedido de entrar nesse lugar de intimidade? O que tem impedido você de permanecer? O que tem impedido você, nesse ano, de profetizar um 2021 tremendo? Dia 13 de dezembro, nosso culto de ação de graças, e nesse dia nós também vamos ter o nosso culto da visão, já profetizar sobre 2021, já falar o tema sobre 2021, algo que nós temos orado junto com os supervisores, e tendo a plena convicção que é algo do Senhor para te abençoar, é vindo algo do Senhor para nos fazer romper, é vindo do Senhor, por isso que nós precisamos preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor tem, e esse lugar chama-se dependência.
né? Uma das coisas mais lindas no crescimento de um filho é ver a independência, saber andar sozinho, comer sozinho. Isso, glória a Deus, isso são processos naturais, e ao longo da nossa vida nós fomos feitos para termos independências, certo, queridos? Nós fomos feitos para desenvolver conforme a nossa idade, então é natural. Só que no reino de Deus nós precisamos entender que nós somos totalmente, quanto mais maduro você é no reino, mais dependente você precisa ser do Espírito Santo. Na vida normal, numa empresa, né? Quanto mais independente, quer dizer, mais poder você tem, mais autonomia que você tem para tomar decisões. Mas no reino de Deus é totalmente o contrário. Quanto mais dependente eu sou de Deus, mais Ele fala comigo, mais Ele toca o meu coração, mais maduro, mais firme, mais forte eu me torno, e mais independente eu sou com as coisas desse mundo, quanto mais eu me aproximo nesse lugar. Põe a mão no teu coração e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite, me ajuda a ser totalmente dependente de Ti. Amém, queridos, né? Primeira verdade, aprenda a aquietar o teu coração. Existe várias síndromes, um ano passado, quando nós tivemos aquele treinamento chamado Escuta do Amor, uma delas me chamou muita atenção, que chama-se Síndrome do Pensamento Acelerado. É uma ansiedade maior, aquelas pessoas que estão sempre inquietas, sabe aquela pessoa que está sempre ligada no 320, que fica falando, pensando e criando. Isso é fantástico. E é impressionante que mesmo você que talvez seja uma pessoa calma, começa a ter uma síndrome dessa quando começa a ler a Bíblia. Quando você está assistindo um seriado, geralmente você desliga, né? Quando você está sentado com os amigos, batendo um papo, geralmente você desliga. Mas quando você vai ler as coisas de Deus, quando você vai fazer uma coisa séria, parece assim: nossa, eu não consigo me concentrar. E nós precisamos entender que existe uma batalha contra a tua alma. Existe uma batalha contra a tua mente de fazer com que você não aceite, não assimile. E por isso que antes de ler a coisa mais simples, seja o teu devocional, um livro, qualquer coisa, fala assim: Senhor Jesus, nesse momento, acalma o meu coração, acalma a minha mente e me faça entender tudo. Sabe, eu sou uma pessoa extremamente agitada, estou sempre tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e uma das coisas que eu mais luto é justamente isso, de conseguir desconectar totalmente para ler a palavra de Deus. Geralmente eu coloco uma música, eu tenho um livro, eu tenho a Bíblia, tenho não sei o que, e quando eu vejo, tem outra coisa acontecendo, e eu preciso me reconectar. Estou abrindo meu coração para vocês verem que, é porque pastor é fácil. Não, querido, eu sou igual a você em pensamentos, em lutas. Todos nós temos lutas diferentes, mas nós temos lutas, e nós precisamos nos posicionar e lutar. Desliga teu celular, né? Deixa ele bem longe de você, não fica vendo, né? Quando eu vou ler a Bíblia ou algum livro, eu prefiro fazer totalmente de forma antiga, papel, caneta, justamente porque qualquer momento você está lendo num tablet, no computador, surge um pop-up ali, você já clica lá, quando você vê, você já está vendo qualquer outra coisa. Não estou falando que isso é pecado, mas são coisas que querem tirar o teu foco. E eu quero te convidar nesse dia a você se reconectar com aquele que te ama, com aquele que te tirou das trevas para as preciosas da luz, aquele que te vê como você é, e mesmo assim fala: filho amado, onde você está? Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido o teu posicionamento? E um dos textos que ao longo desses 7 meses de pandemia eu tenho meditado constantemente é o Salmos 46, 10 e 11, que fala assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E na minha Bíblia, na minha versão, que é a NVI, termina com pausa. Ele fala: parem de lutar, e encerra com uma pausa, porque os salmos eram escritos como forma de músicas, e a pausa serve para dar literalmente uma pausa, um tempo de renovo, um tempo de você parar tudo e assimilar. Talvez a tua versão fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o mesmo sentido.
É nesse momento onde que eu acho que as minhas lutas vão me impedir de chegar até onde Deus me chama. Eu falo: alma minha, aquieta-te. Mente minha, aquieta-te. Situação minha, aquieta-te em nome de Jesus, pois o Senhor já triunfou na morte, o Senhor morreu na cruz por mim e por você. Então nesse momento, eu e você podemos falar: aquieta-te, situação familiar, aquieta-te, situação financeira, aquieta-te, não importa o que, aquieta-te em nome de Jesus, pois Ele já venceu, Ele é exaltado, né? Ele é a nossa torre segura. Aquieta-te, aquieta-te. E é isso que nós precisamos falar para a nossa alma todos os dias, todas as manhãs: aquieta-te. Todas as noites: aquieta-te. Aquieta-te mentiras, aquieta-te engano, né? Talvez o maior erro, talvez uma das maiores mentiras que acometem a gente é falar assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não tenho tempo de ler. Isso é muitas vezes nós trazemos como verdade, mas é talvez uma das maiores mentiras. E eu achei muito interessante que eu estava lendo, e esse autor fala assim: eu tenho tanto para fazer, que devo orar para conseguir fazer tudo. Vou repetir. Repete comigo: tenho tanto o que fazer, que preciso orar ainda mais para conseguir fazer tudo. É simplesmente eu mudo a forma. Ou eu acho que o horário é um peso, que ocupa um espaço da minha agenda, que não merece. Ou eu falo: orar é minha prioridade. Dizimar na casa de Deus é uma prioridade. Amar a Deus, estar num domingo, seja conectado, é prioridade, precisa estar na nossa agenda, precisa estar na nossa agenda escrito a caneta, para que nada possa, né, para que você não abra mão disso. De estar na célula precisa ser uma prioridade, servir, amar pessoas precisa ser prioridades. E isso eu creio que já quando você for comprar a tua agenda para 2021, comece a escrever a caneta, horários, posicionamentos. Esse livro ensina muito a você começar a olhar um momento do dia e começar a criar uma constância em oração. É fácil? Não. Vai ser de um dia para o outro? Não. Mas cada dia você vai se posicionando. Amanhã você se posiciona, e no outro dia, até que isso cria uma rotina em nome de Jesus. Certo, queridos? Né? Segunda verdade: escolha corretamente as suas prioridades. Lá em Mateus 13, 22, a parábola do semeador, nós já estudamos nas nossas células. Em Mateus 13, 22 fala assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Um dos maiores erros que nós cometemos, e que nessa noite eu creio que Deus quer libertar você e a mim, é justamente receber uma palavra tremenda como hoje, ler um livro, participar das células, dos cultos, e ficar com essa semente sozinha, e permitir que tantas outras coisas do mundo venham sobre ela, vão crescendo espinhos, dependendo da versão fala, e a sufocam. Se eu tenho como prioridade, e eu quero te convidar, te animar, e talvez você está falando assim: pastor, minha vida está terrível, que prioridade, você não conhece minha vida. E por isso que eu quero te falar, hoje o Senhor quer te chamar para recomeçar, hoje o Senhor te chama para iniciar. Talvez você nunca leu a Bíblia, a gente está tão feliz no projeto Uma Bíblia, que as crianças já estão começando o livro de Ruth, já estão avançando no Antigo Testamento, e nós vemos uma geração que vai estar, depois de praticamente em um ano, vai estar lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso é uma vitória. São crianças que vão crescer firmadas na palavra, que vão ter menos dificuldade do que nós, amém? É isso que nós precisamos fazer, proporcionar. Talvez para você vai ser mais difícil, né? Sim, mas proporcione um lugar para que as nossas gerações, para eles pode ser mais fácil, amém? Talvez para você chegar aqui, você veio apenas por calçadas, né? Você veio apenas por um asfalto, mas eu tenho certeza que 50 anos atrás, se alguém viesse a essa região, eu lembro quando a gente mudou para cá, aqui na Avenida das Palmeiras, em 1997, eu tinha
13 para 14 anos, mais ou menos. Façam as contas, o restante. E aqui na frente era uma chácara de fora a fora. Só tinha plantação de café e um jatobá bem grande. Por isso que o nome dessa rua é Avenida Jatobá, porque acabava justamente nesse jatobá gigante. Hoje temos casas, hoje nós temos calçadas, mas um dia alguém teve que pisar na lama para preparar um caminho para você vir. Esses dias nós comemoramos os 502 anos da reforma. Um dia homens e mulheres precisaram literalmente perder a vida para que a palavra de Deus chegasse até você. E é isso que nós vamos entendendo, nós vamos pavimentando um caminho, para que as próximas gerações não sejam sufocadas pelos espinhos, pelas coisas desse mundo, mas ser uma igreja que ama a todos, que serve a todos, que se importa com todos, que não está aqui para acusar, mas está aqui para levantar o perdido. E esse é o nosso papel. Ao invés de perguntar quantas vezes eu não fui Marta, quantas vezes eu não fui Maria, você fala assim: a partir de hoje eu me colocarei nesse lugar, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos meus líderes, com a ajuda dos pastores, a gente vai se posicionar nesse lugar e já preparar um caminho para 2021, amém? Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Para vocês verem, por exemplo, estava tudo acontecendo lá em Lucas 10, e eu acho bonito, na verdade eu acho lindo isso, que estava lá Marta e Maria, né? E falava assim, ela estava, versículo 39, ela estava totalmente, 40, perdão, Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupado com muito serviço. Quer dizer, porque não era só Jesus que tinha chegado, era Jesus com 12 discípulos e sei lá mais quantas pessoas. Imagina alguém chegar de surpresa e trazendo mais 20 pessoas. Então ela tinha motivos de estar. E quando Marta chega lá para dar uma dura em Jesus, na verdade ela queria dar uma dura na irmã, aqueles problemas entre, né, irmãos que nunca ninguém teve, é só na Bíblia, né? Nunca, você que tem irmão, nunca teve nenhum, né? Um tentou dar uma lição de moral no outro, né? Mas o que eu acho lindo, quando ela chega assim: Jesus, manda essa preguiçosa me ajudar, no português claro. Jesus podia muito bem ter falado assim: mas com quem você acha que você está falando? A casa é tua, mas eu sou Jesus. Cala a boca. Jesus podia ter falado assim. Mas Jesus conhecia exatamente o coração de Marta. O servir de Marta era a forma dela demonstrar o amor por ele. E ela, até aquele momento, ela não entendia que ela tinha uma outra forma de adorar a Jesus. Tinha uma outra forma, além do serviço, que ela poderia adorar a Jesus. E muitas vezes nós estamos tão acostumados eu tenho que fazer algo para ter valor. Isso daí no emprego, na vida comum, e muitas vezes a gente traz esse pensamento errado para dentro da igreja, que se eu não estou fazendo nada, se eu não tenho um título, se eu não tenho um ministério, se eu não estou fazendo nada, eu não tenho valor. Mentira. O teu valor, o meu valor está em quem nós somos perante Deus, como você e eu estamos lutando para cada dia sermos mais parecidos com Cristo, amém, queridos? Isso não fala sobre nós aparecermos, mas fala sobre nós diminuirmos em ser mais parecido com Jesus. E muitas vezes, e o mais importante de uma igreja não é quem aparece aqui em cima, mas é uma multidão que está atrás, falando do amor do Senhor, convidando as pessoas para estar, para fazendo evangelismo, fazendo outras coisas, limpando a igreja, organizando, preparando o célula, tudo para que os cultos aconteçam, para que haja uma estrutura para você. E isso que nós precisamos entender, é necessário o serviço. E nós vemos que na Bíblia, Deus sempre vai atrás de quem estava trabalhando, quem estava arando a terra, quem estava se posicionando. Jesus fala muito, né? O preguiçoso vai ter com a formiga. Então ele não estava falando assim que Maria era preguiçosa e Marta estava certa. Mas Jesus entende o coração dela. Ela entende que ela estava errando, mas tentando acertar. E ali naquele momento ele em amor, como um bom pai, ele ensina: querida, Marta, Marta. Ele não fala assim: Marta, cala a boca. Ele fala assim: Marta, Marta, vamos, aquieta o coração, olha só o que você está perdendo, querida. E eu sinto que hoje Deus fala da mesma forma com você. Querido, olha o que você está perdendo, vem, muda o teu foco, senta aos meus pés, começa a tirar todo esse peso,
Começa a tirar toda essa angústia. Começa a tirar todo esse passado que te condenava. E simplesmente escolha a melhor parte. Apenas escolha estar perto de mim. Apenas escolha, se posicionar de uma outra forma. Jesus chamou ela, corrigiu ela sim, mas em amor. E nós precisamos entender que correção é amor. E Ele corrige em amor, mas direcionando ela para onde ela precisava estar. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso que é lindo de Jesus. Ele conhece a cada um de nós. E por isso que nós precisamos também o conhecer. E depois o quê? E o seguir. Amém? Terceira e última verdade. Nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Você estaria aberto com Lucas 10, certo? Do 38 ao 42. Certo? Qual que é o versículo 43? Qual que é o 43 de Lucas 10? Tem 43 em Lucas 10? Vamos para Lucas 11. Qual é o que está escrito ali em Lucas 11? A oração dominical. É interessante que hoje eu estava lendo, e a oração mesmo, do Pai Nosso está em outros textos, mas eu achei muito interessante que Lucas organiza, logo depois de estar com Marta e Maria, logo depois dessa lição de escolher a boa parte, qual é a próxima coisa que ele escreve? Uma oração baseada no Pai Nosso. Você acha que isso é coincidência? Você acha que, sei lá, Lucas jogou um monte de coisa lá e foi juntando as coisas ao acaso? Não, nós entendemos e aceitamos que a obra toda, a Bíblia toda, ela é escrita e guiada por um trilho, por uma linha do Espírito Santo, amém, queridos? E nós precisamos entender. E logo em seguida, quer dizer, logo após um lugar de intimidade, Jesus ensina a orar. É sempre quando nós nos posicionamos nos pés do Senhor, que Ele nos ensina algo a mais sobre o reino. Quanto mais nós escolhemos estar nesse lugar, mais nós iremos ver. Quanto mais nós admitimos quem nós somos, pecadores, incrédulos. Não sei qual é o teu nome, qual é a situação, como você se vê. E eu quero te pedir nessa noite para você depositar esse nome que talvez muito tempo você tenha carregado e começar a tomar um nome de um discípulo do Senhor Jesus. Um homem e uma mulher que está em constante modificação pelo humanismo, pelos pensamentos positivos, não, mas sim pelo poder da palavra de Deus. É ela que nos guia. É ela que nos orienta. E é interessante que quanto mais nós ansiamos pela presença de Deus, quanto mais nós desejamos, quanto mais nós priorizamos esse lugar, lá em Salmos 42, 1, 2 fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? É essa angústia, esse foco, esse posicionamento que nós precisamos ter, esse desespero por conhecer mais de Deus, e para que Ele, realmente nós mostremos: Deus, essa área eu não concordo mais comigo, eu preciso mudar, me ajuda Deus, me ajuda Deus. E nesse lugar de oração, é nesse lugar de intimidade, o pessoal do louvor já pode vir, é nesse lugar que Deus começa a falar com você, nos unindo com propósito, nos unindo com uma só forma, transformar as nossas vidas, e não por conhecimentos humanos, mas sim por quem Deus é. Querido, lembre-se, Deus não está interessado com aquilo que você sabe fazer, Deus está interessado em quem você quer se tornar, quanto que você o deseja, quanto que você anela, quanto você está disposto a mudar, para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Aí os dons vêm depois, os títulos vêm depois, são apenas consequências daquele posicionamento que nós precisamos ser. Lá em Lucas 11, nós vemos um lugar de intimidade, um Pai nosso, um Pai de relacionamento, um Pai de cuidado.
né? Nós reconhecemos ali, né? Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoaremos a todos a quem nós devemos, e não nos deixem cair em tentação. Após nós entrarmos nesse lugar de intimidade, Deus nos ensina não a orar como uma reza, mas a orar princípios. Primeiro, eu exalto o Deus que te formou. Eu exalto ao mesmo tempo que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o meu e o teu Pai. Nosso Abba Pai. Nosso Paizinho querido. Um Deus de relacionamento, mas que também merece ser venerado, adorado, porque Ele é o todo-poderoso. Logo depois nós falamos o quê? Né? A provisão para hoje, o pão nosso de cada dia. Provisão para hoje. Nós oramos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos: Senhor, a provisão de hoje eu agradeço, e eu confio que o amanhã o Senhor também proverá. Lembra do maná, a porção diária de pão, a porção diária de alimento para cada dia. Quando nós oramos nesse lugar de intimidade, nós também vemos o que? O nosso passado foi perdoado. Perdoa, Senhor, me perdoa. É nesse lugar de intimidade que nós oramos também pelo nosso passado e falamos: Senhor, o Senhor já me perdoou e eu sou um homem livre. E nós também oramos pelo nosso futuro: livra-me do mal, livra-me das tentações. Eu declaro que assim como eu fui perdoado do meu passado, o Senhor me fortalecerá para eu não viver uma vida de pecado. Quero te convidar a você ficar em pé. E nessa noite eu quero te convidar a você olhar para dentro de você e ver. É muito importante trabalhar no reino, a gente fala muito sobre isso, a gente ama trabalhar pelo reino, nós amamos servir, o reino de Deus é isso, mas não pode ser a nossa identidade é firmada quando nós estamos aos pés de Jesus. É nesse lugar que Ele nos chama de filho, é nesse lugar que Deus nos dá direção, é nesse lugar que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Não é enquanto nós estamos trabalhando, mas sim quando nós paramos tudo para apenas o ouvir. Então nessa noite eu quero te convidar, você simplesmente ver aonde você está. Hoje é um dia de perdão, hoje é um dia de reconciliação com o Senhor. Se você precisar de uma oração, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós cremos que hoje é um dia de perdão, um dia de reconciliação, um dia, glória a Deus, um dia onde o Senhor quer perdoar quem nós éramos e nos impulsionar para um lugar glorioso que é no nome dEle. Vamos cantar, enquanto isso vamos orar e declarando. Coloca o teu coração, preocupe-se com você nessa noite. O Senhor é um apelo pessoal a você, homem de Deus. O Senhor te chama nessa noite, em nome de Jesus.